A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Todo católico tem que avaliar muito bem em quem vota. Vamos aprender com o Padre Léo. A igreja não vai abrir mão nunca. Então, e você não pode se calar. Há algumas coisas que você é moralmente obrigado. Quando se tratar de uma lei contrária aos valores da fé, você é moralmente obrigado. Tem um detalhe que a gente precisava ter mais coragem, os bispos, principalmente os padres, de divulgar isso para o povo, porque isso é um princípio moral correto da igreja. Quem, por exemplo, quem na próxima eleição votar num deputado, ou para deputado ou senador, sabendo que esse homem é favorável ao aborto, comete pecado mortal. Isso é moral. Eu desafio qualquer moralista para dizer que eu estou errado, que é a interpretação minha. O Papa não pode estar errado. E o Papa não teve medo de aconselhar nos Estados Unidos, na eleição para a presidência da República passada, que os arcebispos, bispos e cardeais e negassem a comunhão. Papa João Paulo II, que negassem a comunhão para os políticos que defendessem o aborto lá nos Estados Unidos. Pois vale aqui para o Brasil também. Então, votar nesse político é cometer pecado. Eu estou dando um exemplo, por quê? Porque olha, gente, a coisa está fervendo. A votação ia ser agora, 22, 23, já na comissão. Não foi por causa daquela falcatrua lá do Zé Disseu, que já levaram para não sei para quando. Aí eles querem jogar a votação na comissão numa hora em que todo mundo estiver preocupado com outro tema. É isso que eles estão fazendo. É uma coisa desonestíssima. Por isso que os grandes meios de comunicação não estão informando. Mas eu quero pedir aqui o pessoal da Web TV, o pessoal do site, que mantenha atualizado ali na primeira página. Lei do aborto, qualquer coisa assim, põe um nome ali, um chamariz, na página da Canção Nova, para que cada um de nós, querendo, entra lá, clica lá e fique sabendo o que está acontecendo. E o jornalismo da Canção Nova é bom demais, ele tem condição de fazer isso e manter atualizado. Diz, deu esse passo. É um pedido que eu faço, vocês comuniquem, por favor, ao pessoal do www.cançãonova.com.br, que eu entro todo dia nessa página. Então, eu sei de muita gente que entra também todo dia. Se aquilo está ali, a gente fica atualizado. Já tem material sobre o aborto lá dentro, já tem. Mas eu estou pedindo algo que seja atualizado, para a pessoa ficar sabendo. Porque é um absurdo, gente, isso que vem sendo feito, e vai espalhando isso. Porque aí então prega o sexo livre, a pessoa faz tudo de qualquer jeito, não tem responsabilidade, não tem paternidade responsável. Aí vem o aborto, aí vem a gravidez, não quero, porque a grande maioria dos que defendem o aborto não é nem por causa de estupro, não. Oh meu Deus, graças a Deus, diga-se de passagem, o estupro no Brasil ainda é um crime que não atinge um universo tão grande, não. É claro, se atingisse uma, a grande maioria dessas gravidez
Foi por talvez irresponsabilidade, foi o momento de fraqueza, não interessa também saber que jeito que foi, não. Porque se Deus aproveitou daquela situação para gestar uma criança, então tem que ser assumida essa criança, assumida para valer, com amor, com carinho. E depois, meu filho, minha filha, assumindo com amor e carinho, mas com certeza essa criança cresce sem trauma nenhum. Anteontem eu peguei no colo um rapazinho, não sei se é rapazinho ou é rapazinha, não tem nenhum consagrado aí, um rapazinho, uma rapazinha que nasceu lá em Betânia, porque o ano passado, nessa época aqui, eu falei, se você estiver pensando em fazer aborto, porque você não tem condições de criar essa criança, traga que eu crio. E a moça veio, aí foi só uma não, outros casos também, mas essa que eu peguei agora é um delas. Ela veio, ficou a gravidez toda lá em casa, nasceu a criança, ela é uma moça linda, o Gabrielzinho está lá com uma belezinha, está com um mês, e agora está pensando em trazer a outra filha e morar na comunidade, definitivo. Já está lá em casa um ano, faz um ano que mora lá em casa. Olha que maravilha, como Deus é bom. É isso mesmo, gente, a gente tem que acreditar. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil sustentar uma casa com 300 pessoas, eu sei. Fortaleza eu tenho em ti, ó meu Deus.
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala daqueles servos, funcionários que o patrão, o dono da casa, deixa para distribuir aos seus empregados a ração diária, ou seja, a quantidade de alimentos que lhes são devidos diariamente. É interessante nós compreendermos isso. Enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, nós temos aqui um tempo, é o que nós chamamos de tempo da igreja. Neste tempo da igreja, nós só podemos perseverar e crescer no amor a Deus se nós tivermos o alimento diário, o pão de cada dia, aquele que Jesus ensina no Pai Nosso, o pão cotidiano. Acontece que este pão cotidiano, ele é uma ração diária. A palavra ratio quer dizer uma medida, uma ração. É o alimento daquele dia. O que está por trás aqui é a ideia do maná. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, Deus alimentou o seu povo e lhes deu o pão vindo do céu, o maná. Mas era proibido ao povo de Israel recolher uma medida, ou seja, uma ração, uma rácio maior do que aquela para aquele dia. Nós precisamos do pão de cada dia. E é este pão de cada dia que vai fazer com que nós, sim, atravessemos este deserto até chegarmos à terra prometida, até chegarmos no céu. Nós precisamos estar com este coração atento, voltado para o Senhor que vem, mas ao mesmo tempo a Santa Igreja de Deus nos dá o alimento diário, a ração diária, o pão de cada dia. E qual é esse pão? Esse pão é o pão da palavra, este pão é o pão da Eucaristia. Ou seja, em resumo, é o pão da graça, a graça de Deus que deve agir em nossos corações. Agora, o que Jesus quer chamar a atenção na parábola é que existem administradores, existem pessoas que são encarregadas para realizar isso dentro da igreja. É por isso que Jesus escolheu os 12 apóstolos e os designou para isso. Nós precisamos ir nesta direção, nós precisamos compreender que na igreja de Deus existem homens
escolhidos por nosso Senhor, com uma vocação específica para alimentar os filhos e as filhas de Deus. É o sacerdócio católico. No sacerdócio católico, nós somos sacerdotes para os outros, para dar às pessoas o alimento diário, a sua porção daquele dia. É preciso que cada dia você se alimente. Se alimente na meditação da Palavra de Deus, na sua oração diária, na sua oração de intimidade. Se alimente, se possível, cada dia da Eucaristia, da sua comunhão diária. E assim nós vamos passando por este mundo com o nosso alforje, ou seja, com a nossa porção de comida para conseguirmos viver a travessia. Sim, mas não vamos ficar desleixados. Nosso Senhor não quer que nós tenhamos um grande celeiro, onde lá está contido todo o alimento necessário e eu não preciso mais de Deus. Não, é o pão de cada dia. Ali eu coloco aquela minha porção diária, porque é o alimento que eu preciso. Vamos ser fiéis, fiéis à nossa vida de oração. E enquanto isso, rezamos pelos bons administradores da Casa de Deus. Nós estamos encerrando já o mês de agosto, o mês das vocações, mas não é porque está terminando o mês de agosto que nós vamos deixar de rezar pelas vocações, porque Nosso Senhor assim o quer. Sim, enquanto Ele não vem, precisamos desses operários da messe. Peçamos ao Senhor que nos dê bons e fiéis administradores da sua casa, que nos dê a cada dia o pão que necessitamos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os dias o povo de Deus tinha um pouco de pão. Era Deus quem mandava. Ouviu os clamores do povo, mostrou-lhe um caminho que é novo. Nem mar, nem deserto, nem nada segurava o povo de Deus. E enquanto ele andava a caminho para a terra prometida, até chegar lá, Deus lhe mandava o maná. Pão da vida, pão de Deus e pão do povo. Todo dia Deus mandava o pão de novo. Eles tinham maná todo dia e nós também temos a Eucaristia. Eles tinham maná todo dia e nós também temos a Eucaristia. Todos os dias o povo de Deus tinha um pouco de pão. Era Deus quem mandava. Ouviu os clamores do povo, mostrou-lhe um caminho que é novo. Nem mar, nem deserto, nem nada segurava o povo de Deus. E enquanto ele andava a caminho para a terra prometida, até chegar lá, Deus lhe mandava o maná. Pão da vida, pão de Deus e pão do povo. Todo dia Deus mandava o pão de novo. Eles
Eles tinham maná todo dia e nós também temos a Eucaristia. Eles tinham maná todo dia e nós também temos a Eucaristia. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Outras ofensas à dignidade do casamento, número 2391. Muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência quando há intenção de se casar. Qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, estas não permitem garantir em sua sinceridade e fidelidade a relação interpessoal de um homem e uma mulher e principalmente protegê-los contra as fantasias e os caprichos. A união carnal não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.
a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um lar. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 28 de agosto, nós celebramos Santo Agostinho. Foi bispo e doutor da Igreja. Ele nasceu no norte da África no ano de 354 depois de Cristo. Ontem nós celebrávamos Santa Mônica e ela é mãe de Santo Agostinho. Ele, na juventude, era um filósofo e buscava a sabedoria e a verdade. Porém, a sua busca era em lugares errados, e já cansado de prazeres mundanos, de paixões desordenadas que vivia, Agostinho começa a procurar onde está esta verdade com mais afinco. E então, dois fatos ficaram marcados no caminho de conversão de Santo Agostinho. O primeiro deles foi o encontro que ele teve com um amigo Ponticiano. Este lhe contou a vida de Santo Antão. E Agostinho ficou tão comovido que começou a despertar em si um horror ao pecado. Um outro momento foi quando o próprio Deus interveio na vida de Santo Agostinho e ele ouviu a seguinte frase: toma e lê. Ele tomou nas mãos a epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 13 a 14, que dizia: andemos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e obscenidades, nem de discórdias e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos. Com o encontro que ele tem com Deus e também com Santo Ambrósio, bispo, ele pôde se converter. Santo Ambrósio instruiu ele na fé, concedeu-lhe o batismo, e aí Santo Agostinho, de uma vida desenfreada de prazeres, agora se torna homem de Deus, que encontrou a verdade e a sabedoria que buscava na pessoa de Jesus Cristo. Ele é um grande filósofo cristão e teólogo. São inúmeros os seus escritos, mas com ele nós aprendemos para a nossa vida, entre tantas lições, a de que Deus é a nossa resposta. Dentro do coração humano há uma inquietude e nós só vamos descansar quando repousarmos o nosso coração em Deus. Nós queremos a felicidade, nós queremos encontrar a paz. E a resposta, Santo Agostinho aponta, é Jesus Cristo. O nosso coração só vai se aquietar em Deus. E por isso, nesta vida, batalha após batalha, nós precisamos permanecer na graça que vem de Deus. Ele nos sustenta com a sua graça e nós caminhamos rumo a Jesus Cristo. Santo Agostinho, interceda por nós, para que verdadeiramente, entre tantos conflitos interiores, nós encontremos o caminho da felicidade, o caminho de Jesus, mesmo diante da cruz
e da tribulação. Santo Agostinho terminou a sua vida, foi bispo de Hipona e terminou morrendo santamente em 430 depois de Cristo. Que Santo Agostinho, lá no céu, interceda por nós e reze pelas tuas intenções. Renovai, ó Deus, na vossa Igreja, aquele Espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno. Que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos em oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar. Sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. A narração de Lucas do nascimento de Jesus apresenta algumas anotações aparentemente não muito relevantes, com o intuito de estimular no leitor uma compreensão melhor do mistério da natividade e dos sentimentos daquela que gera o Filho de Deus. A descrição do evento do parto, narrado de forma simples, apresenta Maria intensamente partícipe naquilo que se realiza nela. Deu à luz e teve o seu filho primogênito, e envolveu em panos e recostou numa manjedoura. A ação da Virgem é o resultado de sua plena disponibilidade a cooperar no desígnio de Deus, já manifestada na Anunciação com o seu "Faça-se em mim segundo a tua palavra". Maria vive a experiência do parto numa condição de extrema pobreza. Não pode dar ao Filho de Deus nem sequer aquilo que as mães costumam oferecer a um recém-nascido, mas deve, ao contrário, depô-lo numa manjedoura, um berço improvisado que contrasta com a dignidade do Filho do Altíssimo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Deixe o teu povo esperar em vão. Um mundo sem ódio e rancor, onde reina o perdão. Maria do amém, do aleluia, escuta do povo o clamor. Coração sempre aberto, nos mande Jesus Redentor. Contigo a esperança da paz florir, nos passos do povo que vês caminhar neste chão. Maria, tu és a alegria dos pobres sem voz e sem vez. Plantaste confiança na gente, mostrando teu modo de ser. Precede o nascer do sol e vem trazer luz e calor pra semente brotar. Maria, tu és a aurora, Jesus é o sol e o calor, e o meu coração é a semente que vai germinar
amor.